Aí, pastor, o senhor foi pra lá, né? Fui para lá. Casou. Casei, eu morava na igreja, né? Em junho de 99 eu comprei uma casa na região do Campo Grande, onde eu estou. Antes de ir pra lá? Antes de ir para lá para casar. Ah, sim. Eu já tinha comprado no final de 98 eu comprei um terreno, né? E aí desse terreno se transformou numa casa. Comprei uma casa, em junho concretizou de eu comprar uma casa. E aí eu fui lá e casei. Quando eu casei, nós voltamos para morar dentro da nossa casa já. Que já era um propósito que eu tinha. Porque eu falei, eu não quero casar, mas se um dia eu casar, eu quero ter a minha casa própria. Entendi. E aí eu fui direto para dentro da nossa casa própria. Entendeu? Nós fomos morar na região do Campo Grande. E eu congregava na igreja do centro, né? Sim. E lá tinha uma base, né? Que era uma igreja filha. Eu falei para o pastor que eu ia congregar lá porque ficava mais perto, né? E quando eu comprei a casa em junho de 99, eu já fiz amizade com a juventude da igreja lá. Então os evangelismos que eles faziam, eles já me convidavam, porque a gente se conhecia das igrejas, né? Sim. Ah, Eduardo, vem pra cá, vamos fazer um evangelismo, eu queria que você tivesse. E eu fui pra lá, na igreja do centro. Me perdoe a expressão, né? Eu nunca fui nada. Só um membro sentado no banco que não fazia nada, só ouvia e recebia. Então quando eu fui pro Campo Grande, uma igreja menor de bairro, uma necessidade de pessoas para trabalhar. E aí eles me convidavam, vem para cá, vem para cá. E aí eu ia para lá, fazer evangelismo, andava a pé com eles na região, nem conhecia, e fiz amizade com os jovens. Então quando eu casei, em agosto, eu já tinha amizade com a galera da igreja, com a juventude. Sim. E aí eu já falei pro pastor que eu ia frequentar lá, que ficava mais perto de casa. E já comecei a me envolver nessa época com a juventude. Isso em junho de 99. Quando eu me casei, aí em agosto eu já comecei a frequentar a igreja lá. A Igreja Batista Bíblica do Parque Itajaí, na época, né? Olha, aí vocês começaram a se envolver os dois, a Patrícia também. A Patrícia ainda não. Ela ainda estava com um pouco na raiz na igreja que ela frequentava, né? Ela frequentava a Igreja Adventista na época. Entendi. Lá no Paraná. Sim. E aí quando ela veio para cá, eu, com muita sabedoria, falei, poxa, se Deus me chamou, Deus vai chamar ela também, sim, né? É verdade. E aí eu fazia o quê? O meu culto era à noite. E os cultos da igreja dela no sábado, né? Sim. E aí eu ia no sábado na igreja com ela. Todo sábado. Eu ia na igreja com ela e à noite, no domingo, eu ia na minha. E na igreja que eu ia, ela não ia. Ah, ela não ia? Ela não ia. Ela ficava lá, porque a base dela era muito forte, né? Eu fazia 2 anos que eu estava na igreja, né? E aí eu ia com ela e aquilo foi mostrando para ela, né? O meu interesse de agradar ela, tudo. E aí um dia ela fez uma visita na nossa igreja. E quando ela fez uma visita na nossa igreja, foi feito o apelo e ela nunca tinha entregado a vida dela para Jesus. Meu Deus! E ela cresceu pequenininha na igreja, mas falou que ela nunca tinha feito aquela oração de confissão de entrega. E aí ela fez essa oração, né? Isso já foi no ano de 2000. Passou agosto, setembro, outubro, novembro. Em 2000, quando eu comecei o seminário, foi quando ela foi para a igreja comigo. Nossa, o senhor perseverou um tempo bom. Nós dobramos o joelho na cama, era mais ou menos umas 2:30 da manhã, e aí ela reafirmou a oração comigo na cama, entregando a vida para Jesus. Meu e aí Deus. que ela foi visitar a igreja. Aí ela reafirmou novamente, e aí ela começou a frequentar a igreja. E aí eu ia nas 2, daqui a pouco ela parou de ir lá e ficou só lá. Nossa, foi de forma automática também. Sim. Não foi nada assim, vamos deixar de ir na sua igreja. Não, foi algo que Deus foi fazendo também. Foi moldando, construindo, né? Construindo, verdade. Foi muito legal, entendeu? Porque eu não pedi para ela sair. Nada, né? Graças a Deus, não. Mas para o senhor não tinha nenhuma dificuldade? Porque a senhoria estava envolvidão na obra, né? Tava a 1000 por hora. Vamos fazer evangelismo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ver que, por um outro lado, a esposa do senhor ainda não tinha conhecido esse Jesus que o senhor conhecia, né? Você, né? Não estava na mesma pegada. Isso não pesava um pouco para o senhor? Olha, para mim servir a Jesus foi tão leve. Mas foi tão leve desde o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Porque a minha vida no mundo ela era muito intensa. Sim. Muito intensa mesmo. E você imaginar nessa vida eu fiz. Eu só não usei droga. O resto, droga sim, né? Tem um monte de droga lícita, sim. né? Mas eu só não usei droga. O resto eu era muito envolvido. Então, quando eu fui para Jesus, eu fui muito intenso também. Eu sou muito intenso. Eu sou meio sanguíneo, né? Então, eu me entrego de corpo, alma e espírito. Então, quando eu fui para Jesus, eu fui de verdade. E eu sempre tive essa convicção. Se Deus me convidou para vir para cá, Ele vai tocar nela também. Sim. E ela via o quanto eu era intenso na obra também. E ela sempre pedia para Deus
mandar o marido para ela que era envolvido na obra. Então ela também não falava nada. E eu fiquei de agosto até janeiro, né, de 99, de 2000, quando eu comecei o seminário, eu fiquei muito envolvido com a juventude. E quando eu fui para a igreja lá, o líder de jovens que tinha na época, ele falou: Eduardo, você vai pregar para nós sábado que vem. Do nada, assim? Só que ele achava que na igreja do centro eu era o cara. Ele é o cara, vem na Ai, igreja meu do Deus. centro, né? Ele tem outra pegada. Eu nunca tinha pegado o microfone. E aí eu Mas olhei... nisso o senhor já estava no seminário, já tinha começado? Não, foi antes de eu ir pro seminário. Foi quando eu Meu cheguei Deus. na igreja Sim. em agosto, quando eu me casei. Eu acabei de chegar na igreja e já me chamou para pregar. Quando eu fiz uma aliança de ficar naquela Sim. igreja. E aí Meu ele Deus. pegou e falou: Eduardo, você prega para nós sábado que vem? Eu falei: prego. Meu Deus! Tô dentro. Aí ele, então tá bom. Só que eles achavam que eu já ministrava na igreja Há central, muito eles achavam tempo. porque eu era muito envolvido. E aí aconteceu o quê? Eu fui pregar nesse sábado à noite, eles fizeram uma noite da fogueira, uma fogueira do lado de fora, e eu preguei 2h30 para os jovens. Na primeira ministração. pregação, eu fiquei nervoso, em vez de eu falar menos, eu falei mais. Meu Deus! 2h30 falando, pregando para eles, né? Eu preguei sobre Elias, Nossa. quando caiu fogo do céu, Sim. nunca me esqueço disso. E aí foi minha primeira pregação na minha vida. Foi quando eu fui convidado, eles achando que eu já era alguém envolvido na igreja, fazer alguma coisa. Mas eu só era alguém que esquentava banco ainda na igreja lá.